Olá pessoal, como vocês podem ver eu estou num canto muito alto. Observa aqui a distância daquele lá pro chão, ó. Uma trilhazinha aqui no beira-mata, que mal dá pra ver que é uma trilha. Pra ali muito pedregulho. Pra cá um cardeiro enorme. E seguindo esse rumo aqui a gente vê bem ao longe, ó, um aguaceiro. Sem ser pelo celular dá pra ver bem melhor. Dá pra ver as casas, dá pra ver um açude emendando com o outro, que no caso é a lagoa. E logo na frente o açude. E se seguir para esse rumo, a gente consegue ver o açude novo. Tudo isso que eu descrevi ali para frente, os açudes, as casas, o açude novo, é o assentamento de Umari. Nessa parte de cá, por causa que se for seguir para o outro lado, bem depois do açude, lá para o final tem a outra parte do assentamento. E esse canto que eu estou já não pertence mais ao Umari. Mas ele faz parte das crônicas de Umari por causa de uma certa narrativa que se conhece aqui. Esse pedregulho que vocês estão vendo aqui, bem grande, bem alto, segundo contos antigos, é um castelo encantado. Dizem que há muito tempo por aqui tinha um castelo. Esse aqui pertenceu a um rei, só que o rei ele chegou a ofender uma bruxa. Ele chegou a humilhar ela, a ofender ela, e ele pegou e encantou o castelo. Ela pegou e transformou o castelo nesse pedregulho. Encantar, que o pessoal diz, é isso. É uma coisa comum na narrativa do Nordeste. É sobre castelos encantados, cidades encantadas, torres encantadas, que são locais que, segundo contos antigos, eram casas, construções. E por ofender algum bruxo poderoso, alguma bruxa poderosa, eles convertem em um pedregulho desses para ninguém mais ter acesso. As pessoas que estavam nesse castelo aqui, eles se tornam parte de animais, cobras, lagartos, répteis, calango, besouro, e passam a viver nos pedregulhos desse jeito aqui. Eles vivem conforme vai vivendo no pedregulho. Apesar de ser um animal, ele continua vivo. Eles não envelhecem, eles não mudam, continuam vivo entre as pedras até hoje. Aí conta-se que isso aqui, num passado bem distante, muito antes disso aqui ser fazenda, muito antes disso aqui ser assentamento, isso aqui era um castelo, foi construído o castelo de alguém importante. Alguém que mandava nessa região todinha. Aí ele ofendeu essa bruxa, que ninguém sabe quem é. E essa bruxa converteu tudo isso aqui em pedra e transformou os moradores em insetos. Aí conta os caçadores mais antigos que essa região aqui, de dia, é muito acessível, muito fácil de chegar, muito fácil de sair. Mas à noite, as pessoas têm uma tendência a se arear com muita facilidade. As pessoas muito facilmente se areia aqui. O que é se arear? É se perder. Fica desnorteado, não sabe para que direção seguir. E quando chega meia-noite, aparece um letreiro em uma dessas pedras, que só quem consegue ver é se for um virgem. Tem que ser uma pessoa virgem. Não do signo de virgem, mas uma pessoa virgem mesmo, no sentido biologicamente falando, no sentido socialmente falando. Tem que ser uma pessoa virgem que tem que chegar nessas pedregulhas meia-noite. Aí fica por aqui. Aí em alguma dessas pedras, ou dessa parte, ou daquela parte que não dá pra ver, atrás daquela plantinha tem mais pedras altas, que são tipo umas torres. Aparece um letreiro de letras brilhantes. E se a pessoa conseguir traduzir o que tem nesse letreiro, ele consegue desencantar esse pedregulho aqui, fazendo voltar a ser um castelo. E quando isso acontecer, ele também desencanta a princesa do castelo, que é a filha do rei. E ele herda toda a herança, todas as riquezas desse reino. Até hoje não se sabe se isso é verdade, ou se é só umas narrativas sobre pontos encantados. Se esse desencantamento realmente acontece. Mas se conhece vários relatos de pessoas que realmente chegaram a ver esse letreiro. Inclusive um dos relatos mais conhecidos foi de um cara que estava caçando nesses matagal aqui de noite. Não tinha intenção de vir para essas pedras, mas acabou se areando nessas matas e veio bater por aqui. Quando foi por uma certa hora da noite, quando os galos começaram a cantar, ia aparecer um letreiro verde, de letras verdes e brilhantes, em uma das regiões aqui. E apareceu também a princesa para ele. Então a gente acredita que quando o letreiro aparece, os animais podem se manifestar novamente em forma de pessoas. Ele até pensou, ele conhecia a história, pensou em desencantar. Só que quando ele pensou em desencantar, quando ele foi ler o letreiro,
Diz ele que apareceu vários animais perigosos, cobras, cachorros, criaturas horrendas, que é a proteção do local. Como foi transformado em pedregulho por encanto, o próprio encanto cria uma proteção. Ele cria umas barreiras naturais, ou seja, não naturais, mas mágicas. Tipo, quando alguém vem desencantar, antes de conseguir ler o letreiro, ele vai ter que lidar com os próprios medos dele. Então o próprio feitiço do ambiente vai manifestar todos os medos das pessoas para testar ver se ela é digna de desencantar e se tornar o novo rei desse reino encantado aqui, desse pedregulho. Desse que hoje em dia é um pedregulho, mas com o tempo você voltará a ser um reino, voltará a ter a estrutura que era antes de ser encantado. Apesar de ter sido já degradado, destruído pela natureza, pelas chuvas, pelo vento, quando ele for desencantado, ele vai voltar toda a estrutura original. Vai ficar bem novinho, o castelo todo reconstruído do jeito que era na época. E as pessoas que estavam dentro vão deixar de ser animal e voltar a ser pessoas. Aí ele não conseguiu, então ele não foi considerado digno, ele fugiu dos próprios medos dele. E até hoje há quem diga que essa princesa às vezes chama as pessoas para cá. Há relatos de pessoas que já vieram para cá e ouviram a voz dela, ouviram o chamado dela, e por algum motivo a maioria foge do chamado dela. É algo natural, um instinto natural. Em vez de se aproximar, quando ela chama, normalmente é à noite ou então perto do anoitecer, quando escuta a voz dela, cria aquele medo, o pânico, e as pessoas fogem daqui. Muita gente não acredita mais nessa história, mas desde criança nós acreditamos, nós seguimos confiante que essa narrativa seja verdadeira. A gente tem curiosidade de saber como ficaria isso aqui se desencantado, quando desencantado. E é muito raro a gente vir para essas bandas de cá. Mas quando a gente vem, a gente sempre teve essa vontade de registrar esse relato. Apesar de aqui já ser Tomé Afonso, que é o outro assentamento, território de Tomé Afonso, a gente considera essa uma das crônicas de Umari, por causa que essa história é bastante conhecida também no Umari. Era essa a narrativa que eu queria trazer para vocês. Era essas experiências de antigos moradores daqui, de caçadores, que eu queria relatar. E espero que gostem. Se vocês conhecem outros locais encantados, que tem fama de ter sido encantado, outras histórias de locais encantados também, outras narrativas semelhantes, sinta-se à vontade para compartilhar com a gente e sinta-se também para fazer o vídeo e mandar para a gente. Até breve com outras narrativas, com conhecimentos antigos, com medicina popular e tudo mais que a gente puder oferecer a vocês.